eu queria te convidar a abrir um único versículo da Bíblia, 2 Crônicas 15, 17. Como é um versículo só, quero ler com você nessa tradução que está aqui no telão. Vamos juntos? Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Vamos mais uma vez? Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Amém. Amados, eu acredito que essa passagem bíblica tende a nos confortar diante de um ano tremendamente desafiador que foi esse ano. Talvez se você contar aí os últimos anos, contar aí as lutas que você teve, os desafios que você teve, talvez você chegue no final deste ano, hoje é o penúltimo domingo deste ano, e você chegue à conclusão de que Deus abençoou muito a sua vida. No entanto, você não conseguiu fazer tudo aquilo que você queria fazer, você não conseguiu ter tudo aquilo que você gostaria de ter, você não conseguiu atingir as metas que todas elas que você gostaria de atingir, e talvez em função de você não ter conseguido realizar ou conquistar aquilo que fazia parte da sua planilha, dos seus objetivos, dos seus alvos, quem sabe você chegue no final deste ano com uma certa frustração, com uma certa tristeza, achando que pelo fato de não ter conseguido, as outras coisas não tivessem tido um grande valor na sua vida, no seu coração. E é importante a gente poder perceber que Asa foi um rei tremendamente usado por Deus para fazer muitas coisas tremendas. Mas há 3 situações que ficaram pendentes na sua vida. No entanto, e a despeito dessas 3 coisas que ficaram pendentes, a Bíblia declara que o coração dele foi perfeito todos os seus dias. Há uma tradução que diz, e eu gosto também dessa outra tradução, que diz que o coração de Asa foi do Senhor todos os dias da sua vida. Diga para o seu vizinho: Deus quer que o seu coração seja perfeito. Deus quer que o seu coração seja perfeito, mesmo quando você tem medo, mesmo quando você fica doente, mesmo quando você perde, mesmo quando você não conquista, mesmo quando você fica com raiva, mesmo quando você pisa na bola. Porque esse Asa, que teve 3 deslizes, e deslizes grandes, esses deslizes não anularam a beleza do coração dele. E eu acredito que isso tem que ficar no nosso coração de uma forma muito, muito intensa, porque quando a gente erra, a gente tem uma tendência de achar que a gente perdeu tudo. Que a gente perdeu tudo. Asa errou. No entanto, o seu coração foi perfeito e foi totalmente do Senhor todos os seus dias. E quando eu fico pensando, todos os seus dias, mesmo quando ele estava errando, o coração dele era de Deus. Mesmo quando ele tinha, naquele momento, fraquejado na sua fé e tomado uma decisão muito ruim, mas naquele dia, mesmo naquele dia, o coração dele era do Senhor. E eu quero profetizar na tua vida, em nome de Jesus, que em 2014, o seu coração será do Senhor todos os dias. E o seu coração será perfeito todos os dias. Pastor, é meio confuso. Como eu posso ser do Senhor todos os dias se eu estou errando? Ou se eu vier errar num determinado momento? Queridos, o nosso coração, ou a nossa vida, é vivida de acordo com a luz que nós temos naquele momento. E às vezes uma decisão errada que você toma, não é porque o teu coração é mau,
mas porque o teu entendimento foi limitado naquela hora, de maneira que o que você tinha na sua cabeça, ou o nível de pressão a que você foi submetido, ou o nível de maturidade a que você tinha chegado, o melhor que você podia fazer foi aquilo que você fez. E o que Deus quer que nós tenhamos no nosso coração hoje é uma disposição de crescer em Deus, de uma vez que o meu coração já é dele, que eu possa crescer de tal maneira que eu venha perceber, Senhor, no ano de 2013, o meu coração já era do Senhor, mas o meu entendimento não era totalmente teu. O meu entendimento não era totalmente maduro. Os meus sentimentos não foram totalmente colocados diante do Senhor. O meu coração era totalmente teu, mas a minha maturidade deixou a desejar. O meu nível de fé deixou a desejar. As minhas ações provenientes daquilo que eu sabia, ou daquilo que eu entendia, me levaram a fazer escolhas, me levaram a tomar decisões que te desagradaram, ou desagradaram pessoas, ou prejudicaram a minha própria casa. Mas, Senhor, o meu coração é totalmente teu, e por conta do meu coração ser totalmente teu, leva-me a novos estágios de maturidade, leva-me a um novo nível de fé, leva-me a um novo nível de renúncia, para que este coração que já é teu, possa evidenciar vitória nas áreas em que eu não consegui obter, pela minha maneira de pensar limitada, pelas minhas ações viciadas, certo de que, apesar de tudo isso ser uma realidade, o meu coração é teu. E eu quero que o meu coração seja teu todos os dias da minha vida. E se eu vier a errar, e mesmo se vier a pecar, eu quero ter a consciência de que mesmo naquele dia, ou mesmo naquele período da minha existência, o meu coração não deixou de ser teu. Que o meu coração possa ser como o coração de Asa. Em nome de Jesus. Primeira parte dessa... Existem 3 situações na vida de Asa. O primeiro, os altos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. O que seriam estes altos? Eram lugares altos, ou montes, ou árvores, onde se fazia adoração a outros deuses, a ídolos. Asa era rei. Ele tinha autoridade para remover estes altos. Se ele tivesse um pouquinho mais de coragem, se ele tivesse um pouquinho mais de ousadia, se ele tivesse um pouquinho mais de determinação, se ele tivesse um pouco mais de firmeza, e que é isso que eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. Os altos que não foram tirados, aquilo que ainda ficou meio que pendente na tua vida, algo que você ainda sabe que é um desafio espiritual na sua vida, que o inimigo de alguma forma tem encontrado um meio de te envergonhar. Quem sabe ele te envergonhe pela bebida. Quem sabe o inimigo ainda encontre um espaço na tua vida pelo seu temperamento explosivo, e na hora em que você explode, você percebe: caí de novo, errei de novo, pequei de novo. São altos, são lugares, são posições que eventualmente a gente dá para o diabo, são legalidades que a gente dá para Satanás na nossa vida, que a gente tem autoridade para remover, mas por algum motivo a gente não remove. Está entendendo, querido?
Diga para o seu vizinho, você tem autoridade para remover os altos. Diga para o seu vizinho, você tem autoridade para remover os altos. Mas diga agora com autoridade. Diga agora para o seu vizinho com autoridade. Você tem autoridade para remover os altos. Você tem autoridade. Você tem autoridade. Em nome de Jesus. Existem coisas na sua vida que você tem autoridade. Asa tinha a autoridade para remover os altos. Por que não removeu? E eu pergunto, por que você não removeu essas coisinhas que estão aí e que você sabe que é uma raposinha no meio do vinhedo? São as pequenas raposinhas que vêm e que elas são pequenas, mas elas são destrutivas na sua vida. Você tem autoridade para controlar finanças. Você tem autoridade para falar melhor com as pessoas. Você tem autoridade para chamar os filhos para oração. E amados, quantas vezes a gente ouve a mesma coisa, e quando termina a pregação, a gente fala, essa semana vai ser diferente. E de repente aquela semana é a mesma coisa, a gente não muda nada, a gente não remove os altos, mas a gente tem autoridade de remover. E por que a gente não removeu? Talvez faltou um pouco mais de coragem. Talvez faltou um pouco mais de disciplina. Talvez faltou um pouco mais de determinação. Talvez faltou um pouco mais de vontade. Talvez tenha faltado um pouco mais de fé, de comprometimento. Amado, quantas coisas. Eu quero que o ano de 2014 seja tremendo. Mas eu preciso entender que a primeira coisa mais importante Deus já tem, que é o meu coração. Meu coração é dele. A coisa mais importante que você já tem é um coração que é do Senhor. Isso você já tem. Mas talvez um pouquinho mais de percepção, de vontade, de disciplina, de determinação, você faz. E olha que Asa fez muito, hein? Se você estudar a história de Asa, uma coisa que ele fez, ele tirou até a mãe do trono. Até a mãe, que era rainha, sabe o que ele fez? Ele depôs a própria mãe, porque a mãe era uma idólatra, porque a mãe era uma feiticeira, e ele tem a coragem, e ele tem a autoridade de tirar do trono a própria mãe. Então ele foi uma pessoa que fez muito. Eu acredito que nós, como igreja, esse ano fizemos muito, eu creio. Não só creio não, é só colocar, a Fernanda fez um descritivo daquilo que a gente fez durante o ano, e quando ela foi ali e colocou ponto por ponto do que a gente fez como igreja nesse ano, até ela ficou chocada. Falou, pastor, eu não sabia que a gente tinha feito tanto, que a gente tinha realizado tanto como igreja nesse ano. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas mesmo assim, a gente chega no final do ano e pensa, se eu tivesse tido um pouquinho mais de coragem, se eu tivesse olhado um pouco mais para cima, se eu tivesse não perdido tempo com isso e com aquilo outro, se eu não tivesse me cansado tanto com isso e com aquilo, eu poderia ter feito um pouco mais. Porque o mais importante, você já tem um coração que seja totalmente do Senhor, todos os dias. Todos os dias. E se você tivesse ido um pouquinho mais, você teria retirado os pontos que alimentam Satanás na sua vida. Esses altos, que são lugares de adoração, onde Satanás se sente confortável, lugares altos, no topo das árvores, no topo dos montes, dos lugares altos, onde ele recebe adoração, onde ele recebe atenção, onde ele recebe valorização, onde ele é valorizado. Se nós corrermos um pouco mais, se nós nos determinarmos um pouco mais, vamos fazer um pouco mais e vamos remover esses lugares, Satanás não encontrará mais e não se sentirá mais à vontade na minha vida. Eu vou remover esses altos, lugares onde ele recebe adoração. E ele recebe adoração quando eu falo mal dos outros.
ele recebe adoração quando eu entro pelo caminho da impureza, quando eu entro pelo caminho da imoralidade, ele recebe adoração na minha vida. Preciso retirar os autos da internet, eu preciso retirar os autos da pornografia, preciso retirar os autos da maledicência, os autos da indiferença, os autos dos vícios, onde Satanás se sente à vontade na nossa vida, entrar no ano de 2014 com essa determinação: Senhor, eu serei teu todos os dias, meu coração será teu todos os dias, e o Senhor só precisa disso na minha vida, um coração que seja teu. Então, Senhor, sê comigo e ajuda-me a remover os autos, ajuda-me a remover esses pontos onde Satanás se sente à vontade na nossa vida, em nome de Jesus. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Ajuda-me, Senhor. Asa fez uma outra coisa. Segundo Crônicas 16, versículo 2. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu, eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Asa estava vivendo um momento de pressão. O rei da Síria estava conjugado com o rei de Israel contra o reino de Judá. E Asa era rei de Judá. E ele, movido por pressão, ele vai no templo e tira o ouro e a prata do templo e entrega para o inimigo. Ele tira o que é de Deus e dá para o diabo. Ele tira o que é de Deus para fazer acordo com Satanás. Como se Deus não fosse suficiente para guardá-lo. Como se Deus não fosse suficiente para livrá-lo. Ele tira o que é de Deus e dá para o diabo. Meu querido, que no ano de 2014 você não negocie com o diabo, mas que você confie em Deus. Que você não tire o que é de Deus, não tire o tempo que é de Deus, e se afogue e mergulhe na escravidão que Faraó imprime sobre a tua vida. O tempo é ouro. O tempo é precioso. E às vezes nós entramos no templo do Senhor e pegamos do que é mais precioso e negociamos com Satanás. Tiramos das mãos de Deus e entregamos para o diabo. Na hora da nossa fraqueza. E assim fazemos. Como fazemos com o tempo, fazemos com a nossa saúde. Temos uma saúde. Essa minha saúde, esse meu vigor é para servir a Deus. Essa boca é para falar coisas boas. Essa boca é para se santificar. Essa boca não é para pegar do ouro de Deus e servir ao diabo. Entrar no templo, pegar o ouro e a prata e entregar a Ben-Hadad para fazer acordo com Satanás. É pegar do melhor que nós temos para servir a Deus e colocar à disposição de Satanás, do inimigo. Não, queridos, tudo que está aqui é santo. Essa boca é santa, esse olho é santo, esse ouvido é santo, essas mãos são santas. Mas às vezes pegamos desta mão, usamos desta mão, que deveria glorificar a Deus, e colocamos essa mesma mão, à disposição do suborno, da corrupção. Pegamos esses pés, que deveriam ser chamados assim, conformosos são os pés dos que anunciam boas novas, dos que falam a Sião, o teu Deus reina. Mas pegamos esses mesmos pés e vamos para as baladas da vida. Pegamos esses mesmos pés e caminhamos pelos lugares que são uma afronta para Deus. É pegar o ouro do templo do Senhor e fazer negócio com o diabo.
prestar os ouvidos para fofoca, prestar os ouvidos para o que não edifica, para o que não levanta. É pegar o ouro de Deus e negociar com o diabo. No entanto, o coração de Asa foi todos os dias do Senhor. Apesar de ter feito isso, que não é diferente do que nós fazemos, nós, da nossa forma, também entramos no templo do Senhor e pegamos do nosso dinheiro e usamos só para as coisas que não tem nada a ver. Ou deixamos de entregar aquilo que deveria ser para Deus e só usamos para as coisas do mundo. Aquilo que deveria ser para Deus, exclusivamente para Deus. Não somente a gente deixa de dar o que é de Deus, mas toma o que é de Deus para entregar nas mãos do inimigo. Que hoje possamos fazer uma aliança com Deus. Porque o melhor Ele já tem, é o teu coração. Mas por que Asa fez isso? Pelo mesmo motivo que nós fazemos. Nossa falta de maturidade. Às vezes achamos que, como Asa achou, bom, se eu der dinheiro para o rei da Síria, ele vai embora de mim e eu vou ficar tranquilo. Mas o que é isso? No fundo, o que está na base? É a falta de confiança em Deus. Não confiamos em Deus. Não confiamos que Deus é poderoso para nos livrar. Não confiamos que Deus é poderoso para nos ensinar a educar nossos filhos. Não confiamos que Deus é poderoso para nos ensinar a fazer as coisas que nós não sabemos. E no nosso desespero e na nossa ansiedade, ficamos para cima e para baixo desesperados. Não paramos para perguntar a Deus, o que o Senhor quer que eu faça nessa hora? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a tua direção para a minha vida, Senhor? Qual é a tua direção? A base para essa palavra é isso. Asa deixou de confiar em Deus, apesar do seu coração ser totalmente do Senhor, mas naquele momento da vida, ele deixou de confiar em Deus, como às vezes nós somos do Senhor, mas em determinados momentos deixamos de confiar nele. O que eu gostaria que você entendesse para o próximo ano é que você continue tendo um coração que seja dele, mas que você seja elevado a um patamar de confiança e de fé, para que, embora o Senhor já tenha o teu coração, mas Ele possa também ter as tuas atitudes. Ele possa também ter todas as suas escolhas, não só o coração. Ele possa ter a tranquilidade de saber, esse meu filho, o coração dele é meu, está tranquilo. Mas ele me agrada também com aquilo que ele faz. Ele me agrada com o que ele fala. Ele me agrada com aquilo que ele vê. As ações refletirão um coração maduro, um coração não desesperado, um coração não aflito, mas um coração que há de promover ações inteiras que sejam totalmente do Senhor e para a glória dele. Mas em último lugar, a Bíblia diz aqui em 2 Crônicas 16, versículo 12: e no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. Diga para o seu vizinho, os médicos são uma bênção. Então, antes de qualquer coisa qualquer interpretação errada, os médicos são uma bênção. Os advogados são uma bênção. Os engenheiros são uma bênção. Os professores são uma bênção. Os pastores são uma bênção. Mais ainda, né? Estou brincando. Os pastores são uma bênção. Todos são bênção.
E como eles são importantes, como eles abençoam, né? E na hora que você tem uma necessidade, você vai procurar aquele profissional. Não adianta você chamar um médico se a tua fechadura quebrar. Naquela hora você precisa de um chaveiro. Desesperadamente, você precisa de um chaveiro. Então, um chaveiro é uma bênção. O médico é uma bênção. Todos eles estão aí para nos abençoar. Mas esse homem, cujo coração é totalmente de Deus, naquele momento da sua enfermidade, põe a sua confiança em quem? Nos médicos, no homem. Então não é a resposta é melhor ainda. Não é nem o médico, é o homem. É o homem, seja ele quem for. Mesma coisa que colocar confiança no pastor. O pastor é homem. O médico é homem. O mecânico é homem. O chaveiro é homem. Todos nós somos instrumentos. Mas o que nós precisamos é que um coração seja totalmente do Senhor. De tal maneira que no momento em que a enfermidade chegar, e que você sabe que você tem aquele remedinho, você sabe que você tem aquele médico de confiança, mas antes do remédio, antes do médico, você tem um Deus. Porque pode ser que Deus esteja querendo falar com você. Porque pode ser que Deus esteja querendo se revelar a você naquela ocasião em particular, de uma forma diferente, da maneira como Ele falou em outras ocasiões. Se falou ou não falou em outras ocasiões, não importa. Mas o que importa é que para cada nova situação, Senhor, o que Tu queres falar? A Bíblia diz que ele ficou enfermo dos pés e a sua enfermidade foi gravíssima. Mas aquele homem cujo coração era de Deus, totalmente do Senhor, e era um coração perfeito, mas naquele momento, ele não buscou ao Senhor, ele buscou somente os médicos, porque a sua confiança naquele momento foi depositada nos homens. E eu acredito que essa tem sido a causa de muitas frustrações, de muitos enganos, de muitos desvios, de muita coisa ruim que acontece na nossa vida. Quando a gente coloca uma determinada pessoa acima do bem e do mal, e a nossa vida descansa nessa pessoa. E nós temos que fazer uma conversão de rota, seja em qual for o caminho que a gente estiver passando, ou qual a dimensão, seja onde você estiver aplicando isso. Talvez você esteja aplicando isso na sua vida profissional, ou familiar, ou ministerial, seja onde for. Que o seu coração seja totalmente de Deus, e que com esse coração totalmente dele, você possa ser mais maduro e mais corajoso, para que no próximo ano você consiga remover os autos que você não conseguiu remover até agora. E que com esse coração totalmente do Senhor, você cresça em maturidade, de tal maneira a nunca mais tirar o que é de Deus para entregar para o diabo. Senhor, essa minha boca é tua, não será de Satanás. Meu dinheiro é teu, Senhor. A prosperidade que me dás é tua, e eu vou te servir com os meus bens. Não vou disponibilizar meus bens para o mal, e nem vou desviar aquilo que é do Senhor para esse mundo mal. Mas serei um instrumento para abençoar vidas, em nome de Jesus. E não vou negociar com o diabo. Não vou negociar com o diabo, em nome de Jesus. E na hora da crise, na hora da dificuldade, na hora dos pés enfermos, não tem problema, a gente tem um martelinho aqui, a gente ajuda, eu sei. Chegou.
Eu só brinquei porque vi o seu desespero, que seria o meu também. Às vezes a gente deixa aqui. A Fernanda, uma vez, ela falou assim, olha, se você trouxer celular, a gente tem um martelinho bem legalzinho aqui para... Mas, meus queridos, que você possa ter o seu coração totalmente diante do Senhor na hora da crise. Se a enfermidade chegar, se o dinheiro faltar, ou alguma coisa acontecer, que o teu coração totalmente do Senhor possa lhe ajudar a crescer em maturidade, meu amado. Porque a enfermidade pode bater a nossa porta. A crise financeira pode bater a nossa porta. A saudade pode bater a nossa porta. Mas com este coração totalmente dele e nele, você possa atingir um nível de maturidade maior. Para saber que tem médicos à disposição, tem advogados à disposição, tem pastores à disposição, todos eles, instrumentos de Deus. Mas não substituir o seu lugar de intimidade com Deus, o seu quarto fechado, o seu joelho no chão, e perguntar: Deus, o que me ensinas nesta situação? Eu quero te ouvir. Eu quero aprender a depender de ti. Eu quero ouvir a tua voz. E se o pastor for levantado, ele vai ser apenas um instrumento, mas o pastor vai ser uma resposta da minha oração, porque eu falei contigo primeiro. O advogado vai ser um instrumento que o Senhor vai me trazer, porque primeiro consultei a ti. Busquei a tua face. Busquei a tua presença. E, meu querido, depois que você se derrama em Deus, prepare-se, porque Deus vai levantar pessoas. Aí sim, Deus levanta pessoas. Deus levanta empresários. Deus levanta um colega que aparece do nada. Gente, tantos anos não vejo você. Deus levanta. Deus levanta. Deus faz o que Ele quiser fazer. Ele faz aquilo que está na mente dele. Porque para Ele não é difícil fazer o que Ele quer fazer. Levantar pessoas, levantar circunstâncias, levantar situações. Olha, Deus é maravilhoso. Mas Ele vai fazer isso porque primeiro Ele foi honrado. Há um texto lindo que tem sido uma base na minha vida, que diz o seguinte: reconhece ao Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Que coisa tremenda. Reconhece ao Senhor na educação de filhos, reconhece ao Senhor como empresário, reconhece ao Senhor como pastor, reconhece ao Senhor como marido, reconhece ao Senhor em todos os teus caminhos. Honra ao Senhor, busca ao Senhor primeiro, devote-se a Ele primeiro, em cada caminho seu. E sabe o que Ele vai fazer? Vai endireitar suas veredas. Porque eu sou especialista em entortar as veredas, mas Deus é especialista em endireitá-las. Quem aqui não é especialista em entortar veredas? Acho que não há nenhuma pessoa aqui que não seja especialista. Eu sou especialista em entortar veredas. Sabe o que é entortar vereda? É tomar a decisão errada e aí depois ter que lidar com prejuízo. Eu sou especialista nisso. Acho que você também já deve ter feito muito isso. Mas, Senhor, já que eu já entortei muitas veredas no caminho, eu vou esperar um pouco mais, eu vou te ouvir mais, eu vou depender mais, eu vou estar mais na tua presença. Reconhece ao Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Se vai endireitar, é porque ela está torta. E está torta, muito provavelmente, porque você entortou. Mas que bênção, queridos. Para que o teu coração, para finalizar, para que o teu coração seja do Senhor e motive ações abençoadas, precisa acontecer na tua vida o que está aqui em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26. Vai aparecer aqui quando eu contar até 3.
Estou brincando, Israel. Vai com calma, vai na paz. Ezequiel 36, versículo 26, diz assim, ó. E dar-vos-ei um coração novo. E porei, ó, aqui está aqui, gente, vamos lá? Juntos. Dar-vos-ei coração novo. E porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. O versículo seguinte, o versículo 27, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Esse é um dia dentro dos 12 dias de santificação. Hoje é dia de batismo no Espírito Santo. E o que é o batismo no Espírito Santo? É você ser mergulhado no Espírito. É onde essa palavra se cumpre. Porei dentro de vós o meu Espírito. Porei a minha palavra dentro de vós. E vocês vocês cumprirão a palavra. Porque o Espírito está dentro de vocês. E porque vocês foram mergulhados dentro do coração do Espírito. E é nesse sentido que eu quero orar por vocês nessa hora. Por favor, venham aqui à frente, quero orar. Amém. Graças te damos, Senhor bendito. Que teu povo tenha uma semana de vitória na tua presença. De unção, de graça, de poder e de autoridade. Que a graça que há em Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a igreja hoje e sempre. Amém e amém.